poderiam ter um coronavírus que, se saltasse para humanos, poderia causar problemas aqui. Isso tudo eu estou falando para te convencer de que a gente consegue entender uma situação e conceber como ela se desdobra. E aí a gente volta para a mistura entre resultados e políticas. O governo inglês, como eu falei lá no começo, resolveu que o país não iria fazer nada contra o coronavírus, iria deixar a doença acontecer e ver o que aconteceria com a população. Mas eles não fizeram isso do zero. Eles viraram para as pessoas e falaram, olha, estudem aí, projetem para a gente o que pode acontecer com o número de casos na Inglaterra, para a gente saber se esse tipo de tomada de decisão é boa ou é ruim. Então um grupo muito, muito competente de pesquisadores pegou os dados da transmissão da Covid-19 na China, pegou os dados da transmissão da Covid-19 na Coreia do Sul, puxou os dados ingleses de número de pessoas, demografia, quantos anos cada um tem, quantas escolas tem, como as coisas se espalham em escola e por aí vai, para projetar o que aconteceria na China. Também projetaram o que aconteceria nos Estados Unidos, em termos de número de casos e transmissão. Então, infelizmente, eu não consigo dar para vocês uma simulação dessas para o que deve acontecer no Brasil. Eu vou ter que dar o que acontece na Inglaterra e o que acontece nos Estados Unidos. Vou dizer quais são os vieses de usar os números deles, mas eu acho que o Brasil é relativamente comparável com os Estados Unidos, porque eles têm 300 milhões de habitantes e a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, se a Inglaterra é muito pouco populosa, perto do que é o Brasil, os Estados Unidos já é um país um pouco maior e a gente pode comparar um pouco o número de casos deles com o que pode acontecer no Brasil. Então, o que eu quero pintar para vocês é o cenário do que pode acontecer no Brasil num período próximo, dependendo do tipo de ação que o Brasil tiver para a contenção do vírus, agora que ele está aqui. E por que fica claro que quem está tomando decisões sabe desse estudo e sabe do que está acontecendo. Então, o que eles fizeram? Simularam, fizeram todos esses testes e foram ver quantas pessoas potencialmente podem ser infectadas com o coronavírus. E aí já está a grande diferença do coronavírus para a gripe. A gripe comum que circula, que todo mundo adora comparar com o coronavírus, ela não pode infectar todas as pessoas, porque grande parte das pessoas já tem pelo menos alguma imunidade à gripe. Então você pode pegá-la uma vez por ano, mas não mais do que isso. E tem muita gente que pegou a gripe no ano passado ou no ano anterior e está imune a ela agora e não pega ela. Então o potencial de pessoas infectadas com gripe é relativamente baixo todo ano. O potencial de pessoas que são infectáveis com o coronavírus é de 100% da população, porque ninguém pegou esse vírus até hoje. Quer dizer, agora, 80 mil pessoas na China pegaram esse vírus, mais 200 mil pessoas fora de lá pegaram ele, e, eventualmente, quem sair vivo dessa vai estar imune a ele e provavelmente não pega de novo. Tudo indica pelos experimentos. Experimentos em macacos mostram que eles ficam imunes, e as pessoas que a gente imagina que pegaram o vírus de novo, aparentemente, na verdade, só continuam com o vírus no corpo, escondido por um tempo, e depois ele se manifesta de novo. Tudo indica até aqui pra gente que as pessoas só pegam ele uma vez. Mas, potencialmente, todas as pessoas podem pegar ele. Esse estudo que foi fazer a simulação do que aconteceria na Inglaterra e nos Estados Unidos concluiu que 80% dos ingleses ou dos americanos poderiam pegar o coronavírus. 80% do país, se eles não fizerem nada para conter o vírus. Então, se a Inglaterra seguisse com a estratégia que eles estavam esperando, que era não fazer nada e deixar as pessoas ficarem imunes, eles teriam 80% do país com o coronavírus. E aí, de repente, aquela mortalidade de 3%, 2%, que parece pequena, fica gigante. Eles ainda assumiram uma letalidade mais baixa do coronavírus do que a gente está vendo no resto do mundo, corrigindo para fatores como, de repente, a gente não sabe todo mundo que se infecta, o sistema de saúde americano e inglês é de qualidade, as pessoas têm acesso a UTI, maca, pessoal para cuidar e uma série de outras coisas. Então, eles ainda assumiram uma letalidade do coronavírus menor do que 1% e fizeram as contas. Bom, se 80% da população pegar, o que aconteceria com os Estados Unidos se os Estados Unidos não fizessem nada? Se os Estados Unidos não fizessem nada por essa simulação, isso aqui aconteceria. Eu vou colocar para vocês um gráfico aqui. Esse é o gráfico de demanda de leitos hospitalares
por leitos disponíveis. Lembra quando a gente fala de achatar a curva? Que a ideia é diminuir o número total de casos ou atrasar os casos para ter tempo do sistema de saúde dar conta de atender todas as pessoas? Dar conta de tratar e receber todo mundo? Isso daqui é uma simulação de o quanto a gente consegue achatar o gráfico e qual é a real proporção de leitos que a gente tem para atender a população. No vídeo em que eu falo de que a gente devia ter um afastamento social para reduzir o número de casos, para atrasar os casos, para dar tempo de todo mundo ser atendido por médicos, eu estava assumindo que o pico de pessoas infectadas pelo coronavírus era próximo do número de leitos disponíveis. Essa é a distribuição real do número de leitos para essa aqui, essa linha vermelha aqui, ó. É a proporção do número de leitos para americanos e ingleses. E isso aqui é a curva epidemiológica. Isso aqui é o quanto a gente espera que a curva passe do número de leitos nesses países. Em preto, a linha preta, é o que aconteceria se a Inglaterra ou os Estados Unidos não fizessem nada para barrar a população. O que eles esperam é que o número de casos chegasse a 80% da população em meses entre abril, maio, junho, julho e agosto. E tivesse essa demanda por leitos hospitalares. Vocês estão vendo a linha vermelha ali embaixo. A linha vermelha é o número de leitos disponíveis. A linha preta é o número de pessoas precisando de leitos hospitalares. São pelo menos 50 vezes mais pessoas precisando de leitos hospitalares do que leitos disponíveis. Ou seja, o que a gente está vendo na Itália não é nada perto do que pode ser o coronavírus se o país não fizer nada. Felizmente a gente está fazendo, felizmente todos os países estão fazendo. Até agora a gente não conhece nenhum país que está tomando a atitude. Essa realidade preta não existe. Não tem nenhum país seguindo isso. Mas se não fizessem nada, era isso que se esperava. E o que acontece nesse cenário onde não se faz nada? São 81% dos americanos contaminados, quase 1% deles morrem em 5 meses, o que dá 2,2 milhões de americanos mortos entre abril e agosto por coronavírus, se o país não fizer nada. Foi isso que eles calcularam. Tá? O cálculo para a Inglaterra, que é menor, é de 500 mil de ingleses mortos. Isso foi o que fez o primeiro-ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada. Porque se ele não fizesse nada, ele teria 500 mil de mortos entre abril e agosto. O Brasil está um pouco atrás disso, a gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente. Mas se a gente extrapolar isso para o Brasil, se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid. Essas pessoas que estão precisando de leito vão ocupar os leitos do hospital, e aí quem não tem leito vai ter que ficar em casa, não vai ter acesso a respirador, não vai ter acesso a oxigênio, porque o coronavírus destrói o sistema respiratório e a pessoa precisa de alguma coisa para ajudar ela a respirar. Então ele faz as duas coisas, ele destrói a pele do pulmão, que faz a respiração, e ele enche o pulmão de água e depois de sangue, e a pessoa não consegue respirar. Por isso que a gente precisa ou de oxigênio no nariz, ou de aparelho respiratório, que é a UTI, ou de membrana para troca de oxigênio, que é raríssima e só está disponível em poucos leitos em qualquer país. Com tantas pessoas precisando de atendimento, o grosso delas vai para casa e não vai ter acesso a respiradores, não vai ter acesso a nada. O que acontece com o Covid aí é que a letalidade dele dobra. Então eu só vou ser muito claro com vocês. Se os Estados Unidos não fizessem nada, eles estão fazendo, eles teriam 2,2 milhões de mortos pela Covid, mais os mortos porque não tem atendimento médico. A letalidade no país dobraria. Seriam 4,4 milhões de mortos calculados por esse estudo, que é reputadíssimo, que tem muita gente reforçando ele. Eu estou colocando aqui embaixo as críticas, que são todas, os números são reais, e é isso que a gente esperaria. A Inglaterra teria 1 milhão de mortos. Foi esse 1 milhão de mortos, até agosto, que fez a Inglaterra voltar atrás e decidir fazer alguma coisa para parar o país. No Brasil,
se a gente tivesse seguido essa distribuição, a gente teria 2,6 milhões de brasileiros mortos até agosto. Isso é o que a gente espera se a gente não fizesse nada aqui. E a gente, felizmente, está fazendo. E eu estou extrapolando números grosseiros aqui. Porque o Brasil tem uma proporção de idosos diferentes desses países. Não dá para eu extrapolar diretamente como eu fiz aqui. E o Brasil tem uma outra condição, que são favelas e regiões muito mais... com uma condição de vida muito pior, onde fica muito mais difícil de você fazer isolamento e de você manter as pessoas longe umas das outras em cada cômodo. Então, esses números não são diretamente proporcionais. Esse tipo de simulação para o Brasil daria resultados diferentes desse valor que eu estou dando para vocês, de 2,6 milhões de pessoas mortas até agosto, se a gente não fizesse nada. Mas provavelmente seria um número maior, dada a condição de vida e o espaço que muita gente tem aqui, se você comparar a casa de um americano com a casa de um brasileiro médio. Felizmente, a gente fez alguma coisa. Nos cenários, para se fazer alguma coisa, eles simularam várias situações para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Eles simularam várias medidas. Eles simularam a mitigação, que é o que a gente está fazendo no Brasil, que é você parar a escola, parar a faculdade, parar transporte, parar trabalho, parar algumas coisas, e eu vou mostrar o que é o cenário de cada uma delas. E eles fizeram a simulação de um cenário de supressão. Supressão é o que a China fez. Ninguém sai de casa, ninguém circula na rua, ninguém faz nada. É todo mundo trancado dentro de casa até os casos se resolverem. Eu vou discutir para vocês um pouquinho do que cada cenário desse conta. Em verde é o que acontece se você fecha escolas e universidades. Fechar escolas e universidades funciona, atrasa a circulação do vírus, diminui o número de idosos infectados e isso reduziria um pouco a demanda por leitos. Em laranja é o que acontece se você diagnosticar quem é possível e isolar essas pessoas em casa. Se você tiver testes para descobrir quem está com o vírus e mandar essas pessoas para casa. Você reduz um pouco mais o número de pessoas precisando de leitos. Em amarelo é o que acontece se você, além de isolar os casos, manter os familiares de quem foi infectado em quarentena em casa. Então, em laranja é só quem eu detecto que está com o vírus, fica em casa. Em amarelo é quem eu detecto que está com o vírus e quem está ao redor dessa pessoa vai ficar em casa. E em azul é o que você faz se você instituir o que está acontecendo praticamente em Wuhan, que é isolar todo mundo, quarentena em casa de todo mundo e pelo menos os idosos não podem sair de casa. Em nenhum dos cenários que eles simularam aí, o número de leitos disponíveis estão disponíveis para todo mundo. O melhor cenário que eles conseguiram chegar, o menor cenário de todos, é esse último, com todas as restrições, e que mesmo assim a gente tem pelo menos 8 vezes mais pessoas precisando de UTI do que o que está disponível nesses países. O Brasil está agindo para aumentar o número de leitos de UTI. A gente tem esses planos de converter estádio e outros espaços para atendimento hospitalar, e tudo indica que o país está agindo para se preparar para um grande número de casos. E se vocês repararem nessa simulação, quando esse número de casos estoura e ultrapassa o limiar de leitos disponíveis, acontece aqui, ó, em abril. Como disse o pronunciamento do ministro de hoje, em abril, o sistema de saúde do país entra em colapso. Isso provavelmente indica que eles estão trabalhando com esses números e que os países todos estão trabalhando com eles. Então o mundo está se preparando para, em algumas semanas, ter os sistemas de saúde entrando em colapso. E a gente tem 2 caminhos daí para frente. A gente tem o caminho da mitigação, porque felizmente não fazer nada está fora de questão e todos os países estão se movendo. E a gente tem o cenário da supressão. O cenário da mitigação, se as medidas forem parciais, ainda tem transmissão e eu vou dar para vocês os números. Um cenário de mitigação dos Estados Unidos diz... Não, eu vou dar um número direto para o Brasil. Um cenário desse de mitigação em que a gente não suprime as pessoas, não mantém elas em casa e deixa mais do que o básico funcionando, a gente ainda tem leitos faltando, a gente ainda tem a mortalidade da Covid dobrando, porque as pessoas não vão ter respirador.
E a gente teria, ignorando que a proporção de idosos do Brasil é diferente e que as condições sociais aqui podem ser piores, pelo menos 1 milhão de mortos até o fim de agosto. Então esse é o cenário que a gente tem pela frente. Se a gente instituir, segundo esse estudo, deixo a referência aqui embaixo, fiquem à vontade para ler e destrinchar, como eu disse, isso está orientando a política internacional, isso está orientando a política inglesa, isso está orientando a política de reação americana, isso está orientando todo mundo. A gente tem 2 cenários. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação, em que a gente restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo, o que a gente vê pela frente aqui é 1 milhão de pessoas mortas, ou mais,